Vamos conhecer agora a classe MEF, utilizada para a realização de cálculos matemáticos comuns. Por exemplo, imagine que você queira descobrir o cosseno de um número, ou o seno de outro, ou eventualmente extrair a raiz quadrada de x, ou a tangente de um determinado triângulo. Então, tudo isso pode ser feito utilizando a classe MEF. Crie uma classe chamada MEFTest, com o método main. A classe MEF, ela contém algumas constantes matemáticas, por exemplo, a constante de Euler, representada pela letra E aqui, e contém também a constante π, outra constante matemática muito famosa. Além dessas constantes, você pode realizar alguns cálculos com essa classe, sempre chamando os métodos estáticos dessa classe. Então, por exemplo, se você quiser descobrir qual é o seno de 10, então você pode acessar o método sim. Então, o seno de 10 vai ser igual a menos 0,5. E se a gente quiser descobrir o cosseno de 10? Então, nós temos o método cos. Está aí, menos 0,8. Talvez você ainda queira calcular a tangente de um número. Tangente de 45, por exemplo. Está aí, 1,6. Existem vários métodos aqui disponíveis nessa classe, né? Por exemplo, imagine que você queira descobrir quanto é um número elevado por outro. Isso aí é o que a gente conhece como potência. Então, a potência de 4 elevado a 2, isso aqui é nada mais, nada menos, né, que 4 vezes 4. Então, temos aí 16. E elevado a 3? 64. Se você quiser saber, por exemplo, a raiz quadrada, ou em inglês, square root, de 16. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Tá aí. Mas se você quiser saber a raiz cúbica de 16, aí você pode utilizar o C, né, de cubic root, a raiz cúbica, que é 2,5. Você ainda poderia calcular a hipotenusa, passando aqui 2 parâmetros. Está aí. Então, quais são os métodos que nós temos disponíveis na classe MEF? Né? Se você acessar essa classe, você vai ver que temos uma infinidade, aqui temos vários métodos disponíveis para a realização de cálculos matemáticos. Vamos ver aqui alguns desses métodos. Por exemplo, o método sim, ele retorna o seno do número, seno de A. Cos retorna o cosseno. Tan, a tangente. Assim
retorna o arcosseno de V, aonde V está no intervalo de menos 1,0 e vai até 1,0. A cosseno, a cos, na verdade, retorna o arco cosseno de V, né, com V no intervalo de menos 1 até 1. A tan vai retornar o arco tangente de V, retornando aí no intervalo de menos π dividido por 2 até π sobre 2. Tá? O ESP vai retornar o E, ou seja, Euler elevado a x. Tá? Sim vai retornar o seno hiperbólico de x. Cos H vai retornar para a gente o cosseno hiperbólico de x. Tan H retorna para a gente a tangente hiperbólica de x. Pou de y, passando y e x, vai retornar para a gente y elevado a x. Log de x vai retornar o logaritmo natural de x. SQRT significa square root, vai retornar a raiz quadrada de x. E CBRT retorna para a gente a raiz cúbica de x. Sinam vai retornar para a gente, né, 1 se x for positivo, menos 1 se x for negativo e 0 se x for igual a 0. Sale vai retornar para a gente o maior número integral menor ou igual a x. Tá bom? Ou seja, o maior inteiro próximo de x. O floor vai retornar o menor número inteiro menor ou igual a x. Tá bom? O round, pessoal, vai retornar para a gente o número arredondado de x, se ele for fracionado, por exemplo. Max vai retornar o maior desses dois números, min, o menor desses dois números. Hipot vai retornar o comprimento da hipotenusa de um triângulo retângulo com lados de comprimento x e y. Tá? Então, seria aqui a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, nós temos vários métodos. Esses aqui são apenas alguns. Existem outros métodos na classe MEF que você pode utilizar para essa realização de cálculos matemáticos comuns. Tá? Espero que você tenha gostado da aula de hoje e aguardo você na próxima aula. Até lá!